Oi, a gente está começando mais uma Cena Carioca. Boa noite, eu sou Rita Fernandes, eu sou jornalista, sou colunista da Veja Rio e a gente vai fazer uma conversa hoje sobre museus, né? Hoje nós vamos falar de um dos nossos mais importantes museus, que é o MAM. E para trazer para essa conversa, hoje aqui eu vou receber uma pessoa que eu conhecia há muito pouco tempo, uma pessoa que tem um trabalho super importante na área de museus. Eu vou receber a Lucimara Letelier. Eu acho que ela ainda não entrou, ela vai entrar como MAM Rio. Então deixa eu dar só uma olhada se ela já deu um oi por aí. Olá, Mariana Várzea, tudo bom? Mariana já foi minha entrevistada, bem-vinda, bem-vindo todos, Duda, Valéria, Ana. Deixa eu só ver se... Acho que ela ainda não entrou, Mariana. Ah, não, entrou sim. MAM Rio, vamos ver aqui. Estamos começando mais uma. Fábio, olá, Fábio, muito prazer. Estamos começando mais uma live do nosso projeto Cena Carioca, que a gente sempre fala das coisas do Rio, né? Eu queria pedir para Lucimara mandar um aceno, mandar um oi como MAM, porque eu não estou conseguindo te localizar. Então eu precisava de um oi teu para a gente... Aqui achei, pronto. Vamos ver. Lucimara, ela é diretora adjunta institucional do Museu de Arte Moderna do Rio. Ela também é responsável por um projeto chamado Museu Vivo, que é uma consultoria de inovação, sustentabilidade econômica e regeneração para museus e para instituições culturais. Eu estou aguardando, eu já mandei aqui uma chamada. Oi, já estou te chamando pelo MAM, tá, Lucimara? Já estou te aguardando. Já estou aqui com um pedido. Se você não receber, eu vou cancelar. E daí eu faço novamente. Espera aí, deixa eu cancelar e te chamar de novo. Transmitir ao vivo com o MAM Rio. Pronto. É que o Instagram, nem sempre quando a pessoa entra, ele tem uma resposta muito rápida. Pronto. Querida, tudo bom? Bem-vinda. Menina, esse negócio da tecnologia é tão engraçado, porque a gente fica aqui do outro lado, né? Fica vendo as pessoas que estão chegando, mas a gente não está vendo as pessoas, mas a gente sabe que elas estão ali. Mas tem um delay, sabe? Tem um tempo. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Rita. Eu vi você falando sobre o MAM, já aquecendo o coração do carioca em relação ao museu. Então, estou aqui, estou presente. Obrigada. Obrigada a você. Olha, para mim assim, é uma honra, é um presente poder falar do MAM. É um dos museus mais importantes que a gente tem. Eu tenho uma relação afetiva com esse museu porque eu frequento ele de todas as formas, né? Não só as exposições, mas eu frequento os espaços, eu já fui muito na Cinemateca, né, no entorno, enfim, meus filhos gostam muito, então eu tenho uma relação muito próxima com o museu. Eu estou bem feliz da gente poder fazer essa conversa hoje. Obrigada, viu, por ter aceitado. Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz também de estar aqui. A gente tem feito um trabalho muito bonito de renovação do MAM. E você fala de uma relação de afeto, que desde que a gente começou esse trabalho é o que a gente mais ouve, né? Do carioca, da história de ter frequentado o museu, da infância, da educação. Isso, Então, o que né? você traz é o que a gente ouve, é o que a gente quer que o MAM volte a despertar nos cariocas. Eu acho que é isso. Eu queria que você contasse, né? Assim, a gente conversou recentemente, a gente até escreveu aí na Veja mesmo, mas eu queria que você contasse, porque eu acho que a gente tem uma audiência aqui no canal, na live, que ela extrapola, inclusive, o carioca, sabe? A gente tem uma audiência que vai muito além. Assim, eu queria que você falasse um pouco do MAM, dessa fase nova do MAM. É uma gestão nova, desde que o Fábio chegou, né? É uma gestão cheia de propostas boas, de coisas novas, atropelada por essa pandemia que ninguém esperava. Então, assim, primeira coisa, Lucimara, primeiro, como é que vocês foram pegos nessa história da pandemia? Como é que vocês reagiram num primeiro momento? E depois vamos falar das novidades que vem por aí, que eu já sei que são muitas, né?
Então, eu acho que é bem bacana isso que você resgatou. O Fábio Schwartzwald vem de um trabalho bacana realizado na IAV, né, no Parque Lage. Ele assume, então, o MAN em janeiro e começa a constituir todo um plano de trabalho com uma nova equipe. Eu faço parte dessa equipe como diretora adjunta institucional e a gente começou a construir uma visão de longo prazo, né? Trazer para esse museu vida representa também mudar fluxos de trabalho, repensar quem atua nesse museu. E logo o museu fechou em março, né? Eu entrei 2 semanas depois, o museu fechou. Então, algumas das coisas que a gente conversou, né, Rita, que os museus continuam vivos durante a pandemia, digitalmente. Com o MAN não foi diferente. Muita coisa aconteceu nesse período. Mas também foi um período interessante para desenvolver as novas plataformas de atuação do museu, que agora está todo mundo percebendo realmente pela imprensa, desde a parceria com o Capacete, que a gente pode falar, até as exposições virtuais que a gente conseguiu colocar no ar. Então, eu acho que tem sim um momento que foi um susto para todos os museus, no sentido em que o público é essencial para a gente, né? O museu trabalha com o público, na interação com o público. Então, as portas fechadas restringe muito a relação, mas, ao mesmo tempo, possibilitou chegar a canais que antes não estavam tão abertos. Um deles é a criação no Vimeo do primeiro canal digital das mostras da Cinemateca. Que eu falei, a gente teve uma conversa informal, tem sido muito bacana, assim, mais de 10 mil pessoas visitando e frequentando as mostras, tanto para criança quanto para adulto, que começa a ter assim, uma relação de troca, não só do museu para o público, mas de interatividade. Que é muito bacana também. Você falou, eu acho que, na verdade, a pandemia, se ela atropela a gente nos nossos planos iniciais do ano e tal, enfim, né, que ninguém estava esperando, por outro lado, ela estreitou algumas relações também, né, Lucimara? Inclusive do público, eu acho assim, do público com os projetos que gosta mais, porque a gente ficou mais contido, mais em casa, né? Quer dizer, a gente está em casa. Então, isso faz com que também a gente procure, eu acho que a convivência com aquilo que nos desperta mais, né? Isso tem acontecido com o museu com relação ao seu público, o público aumentou, como é que vocês estão percebendo? Então, uma ação bacana, e a gente conversou sobre isso, foi a realização de uma pesquisa que possibilitou que a gente conhecesse um pouco qual é o desejo desse público que frequenta o museu, o que ele quer ver no museu e como ele quer interagir com o museu. Então, foram mais de 793 pessoas que responderam essa pesquisa e 94% já tinham visitado o museu. Então, é quem conhece o MAN, né? E claramente, Rita, tem uma relação muito forte da arquitetura, né? O edifício modernista e a arquitetura do MAN é muito marcante. Então, 77% das pessoas falam dessa relação do orgulho de ter essa arquitetura. Mas o que é bacana nessa pesquisa é que demonstra claramente, não só o carioca, mas o visitante do MAN também vem de outros lugares. As pessoas desejam ver no museu, tem uma moto aqui, uma relação com as causas contemporâneas. Ou seja, tem muita clareza de o que é esse moderno. O que é o moderno? Né? O Museu de Arte Moderna. O que é o moderno hoje? Então, a pesquisa trouxe muito, e aí você tinha me perguntado um pouco de dados, que eu acho bacana. Em primeiro lugar, vem o desejo de um museu que tenha uma representação de uma liberdade de expressão. Que a gente consiga, a partir das ações do museu, trazer, traduzir, ter programações, exposições, o que for, mas que tem esse desejo da liberdade de expressão. E depois já vem a experimentação e a ousadia, que é a marca histórica do MAN. Né? Se a gente for pensar lá atrás, né, com os Domingos da Criação, com o Galpão das Artes, com o que o MAN criou, já tinha no seu DNA a experimentação. Agora, é bacana que quando a gente pergunta para o público, é esse o lugar que ele traz também, que a gente continue sendo um lugar de ousadia e experimentação. Sim. Lucimara, que público foi esse que vocês ouviram? Quer dizer, é um carioca ligado às artes ou é um carioca frequentador, não frequentador? Quem é esse público que vocês foram ouvir? E assim, dessas respostas, o que mais chama atenção para vocês? Além dessa questão da contemporaneidade, da modernidade do museu, de uma tradução mais contemporânea das questões da cidade.
Então, não foi só o público do carioca, né? Ele envolveu realmente quem visita o museu, mas não só o carioca. Esse é o público interno do museu, né? É importante a gente ouvir também quem trabalha no museu, se encontra com o museu. Agora, tem outros dados que você me pergunta. Claramente, o público quer um museu mais engajado, mais acessível. Estou te dizendo aqui, estou até olhando aqui um pouco do relatório, né, dos dados, mais alegre, e um museu que realmente seja um espaço de convivência. Acho que muito importante esse ponto, né? A gente está no meio da pandemia, onde aglomerações não são possíveis, mas o locus do museu é o lugar da troca, é o lugar do diálogo, é o lugar da convivência. Então, a gente espera retomar isso. A gente espera trazer isso para dentro do museu. E isso está na pesquisa, né? Aparece muito também na pesquisa a questão da transformação social. A gente, você citou o Museu Vivo, que é o trabalho que eu faço antes, né, do MAN, que é muito esse locus do museu como agente de mudança. E esse ponto converge muito com a visão atual do MAN do Rio. E o público traz isso. O público traz que o moderno é ser um agente social. Então, para a gente é muito bacana no sentido em que as ações também transmitam isso. Eu posso te citar um pouco alguns exemplos, né? Você perguntou sobre ações. Sim. A gente fez uma ação durante a pandemia que o Clube de Colecionadores do MAN, que é um programa que existe já há bastante tempo, vários museus fazem essas ações para arrecadar recursos. A gente fez uma ação solidária, ou seja, 50% da arrecadação foi destinada a outras instituições que trabalham com áreas de vulnerabilidade e intervenções sociais na cidade do Rio. Ou seja, a Lanchonete e o Galpão Bela Maré, que você conhece, são instituições muito importantes para a cidade. Super. E esse trabalho traz esse lugar da transformação social, ou seja, a gente conseguir atuar junto, e é só o começo, na verdade, né? A constituição de rede, de apoio, ainda mais na pandemia. Eu queria te trazer já um exemplo para você saber. Não, e é incrível isso, porque quando você fala em Museu Vivo, e eu entrevistei recentemente também a Mariana Vaz aqui, falando sobre museus, enfim, e sobre esse lugar novo, né? Do Museu da Memória para as pessoas. Quer dizer, teve uma pessoa que escreveu, aqui, Bárbara Castro, ela acabou de escrever, e os jardins do MAN também são muito frequentados pelo carioca. Quer dizer, quando a gente pensa no MAN, a gente não pensa só no museu, nas exposições, ou no museu assim, com a relação da arte, só da obra de arte. A gente vai muito além, né? Você falou, a arquitetura do MAN, ela conversa, ela dialoga com a gente que é carioca e também que não é, que visita a cidade, que fica tão surpreendido com aquela exuberância de arquitetura, com aquele, né, não só do museu, como os pilotis ali, e que você entra. E a gente até conversou recentemente sobre uma sensação que eu tinha e que você disse que até vocês começaram já a mexer nisso, que eu tinha senti um pouco de falta daquele térreo ser mais aberto, mais convidativo para aquele público passante, para aquele público que está ali. O que vem de novidade? O que vem de surpresa aí desse MAN? Bom, você trouxe a Bárbara Castro, uma grande parceira, trabalha com visualização de dados, que bom que ela está aqui. Os jardins, a gente está falando de Burle Marx, né, Rita? A gente está falando de quem é o a gente está falando de arte, né? De quem é o inventor do paisagismo moderno, né? A gente está falando realmente do maior paisagista do século XX. É muito bacana trazer isso, porque a gente pensa em um MAN que trabalha o território, ou seja, a gente não está falando só de exposição de arte, a gente está falando de vivência territorial e tem muito a ver com o território do Rio. A gente falava aquele dia da passarela que fica em frente ao MAN, que é o elo entre o MAN e a cidade, que está ali, né, do lado, centro da cidade, as empresas. Então, para nós, nessa nova gestão e com a vinda do Fábio Schwartzwald, tem muito esse pensamento de que o MAN é todo esse complexo cultural, né, que envolve a relação com o aterro. A gente está falando de um urbanismo que o Heide, quando ele faz
o prédio, o edifício, está integrado ao urbanismo do Aterro do Flamengo. Então, a ideia de piqueniques que são realizados ali no aterro, a gente espera, né, que depois dessa pandemia a gente tenha de volta esse verão, essa vivência que vai acontecer ali, integrada ao MAN. A gente realmente vem desenvolvendo junto à Cinemateca do MAN, junto à área de educação do MAN, junto à nova diretoria artística que vai chegar ao MAN, um pensamento que integre esse vão que você fala, esses jardins, essa integração com o que está ali atrás, que é o Bloco Escola, né? O Fábio tem esse projeto desde o início, que é a reativação do Bloco Escola. O Bloco Escola, ele está ali, logo quando a gente tem o pavilhão do Bloco de exposições, tem o vão e atrás o Bloco Escola. E o Bloco Escola é a vertente ali da arquitetura que dá vazão para a marina. Então, se a gente imaginar que até o mar está perto do MAN, né? E a gente, às vezes, se esquece dessa integração territorial. E aí, queria trazer um ponto que é a questão da sustentabilidade. Né? A gente não pode mais pensar em um museu que não vá tratar ou cuidar do que está acontecendo hoje no mundo em relação à biodiversidade, nem em relação às questões ambientais. Então, o MAN tem consciência disso e vai tratar disso nos trabalhos que virão pela frente. É isso um pouquinho do que eu posso adiantar, que é a consciência social, mas também uma consciência ambiental. E isso está retratado no novo projeto da nova gestão. Eu acho que a gente não traz ainda especificamente qual é a ação de sustentabilidade, mas a gente está desenvolvendo projetos que vão certamente nessa direção. Agora, você falou do Bloco Escola, vocês abriram uma chamada, né? Como é que foi isso? Quando que isso aconteceu? Como é que está esse processo? Bom, o Bloco Escola, na verdade, é um espaço de aprendizagem, né, que vem desde a origem do projeto do MAN, desde a concepção do Afonso Reide, quando se pensou o museu, mas que foi desativado depois de um tempo. Então, nessa nova gestão, a proposta de retomar o Bloco Escola é integrá-lo ao programa de residências, integrá-lo à ideia de um curso de arte, mas que esteja integrado à experimentação, à vivência. Né? Não um curso de arte estrito sensu, mas uma relação entre cursos e educação que sejam intrínsecos à própria realização curatorial do museu. Então, essa primeira convocatória que você cita, na verdade, foi uma convocatória em parceria com a Residência Capacete. E aí eu vou abrir um parênteses para explicar um pouquinho sobre isso. Eu ia te pedir isso porque teve já alguém da nossa audiência aqui que perguntou o que era capacete. Então, vamos contar um pouquinho para eles. Porque tem muita gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Vamos sim. O Capacete é uma residência artística que tem mais de 22 anos aqui no Rio de Janeiro e tem como missão realmente realizar intercâmbios e residências no campo da arte e que faz com que os artistas brasileiros tenham uma relação com os artistas internacionais a partir de um caráter interdisciplinar. Com a liderança da Camila Rocha, que é a diretora artística, e do Helmut Batista, eles desenvolveram uma série de projetos muito importantes ao longo desses anos. E hoje, o que acontece é que o Capacete tem uma parceria com o MAN, de forma que as residências passam a acontecer dentro e junto com o MAN. E essa convocatória foi a primeira ação conjunta. Essa convocatória foi realizada em 19 de junho, foi agora no mês de junho, e já possibilitou que 12 residentes pudessem iniciar esse trabalho, que vai envolver programas de residências que vão levar 5 meses em conjunto. Nesse primeiro momento, né, Rita, eles vão acontecer digitalmente. Depois que o museu abrir, aí tem uma relação realmente de troca. O museu, junto com o Capacete, nós estamos realizando bolsas de pesquisa. E essas bolsas de pesquisa, elas possibilitam investigar 5 temas. Na verdade, 6 temas eu queria trazer eles, porque eu acho que tem muito a ver, inclusive com o que você vem trazendo aqui no canal da Veja Rio sobre o papel dos museus, né? Em outros debates, que é a relação entre o museu e a própria arquitetura e o urbanismo,
entre museu e a arte diaspórica africana, entre museu e causas indígenas, entre museu e biodiversidade, e a relação entre o museu e os espaços de arte autônomos e arte experimental. E, por último, museu e pedagogia e educação. Então, esses temas agora começam a ser trabalhados pelo Capacete em conjunto com o MAN, e foi aberto essencialmente essa primeira convocatória para cariocas, né? Foi aberto para artistas cariocas e já começou. Então é bacana, só no sentido da gente entender que o museu não é só aquele local onde existem exposições, vai lá assistir as exposições. O museu, ele está criando novas realidades. E ele cria novas realidades, compondo com os artistas. Quem está pesquisando sobre o tema traz a pesquisa para dentro do museu. Isso é um museu vivo, autenticamente, vivendo a experiência junto com quem faz a criação e a produção artística. E isso já está acontecendo. Então, eu queria trazer isso para você, porque está sendo muito rico essa experiência. E já começou, depois da convocatória, bem sucedida, né? Eu vou só responder. Tem uma pessoa que já me perguntou 2 vezes se a live fica salva. Ela fica assim. Quando termina, eu salvo no IGTV da Veja Rio e fica lá e pode ser acessada a qualquer momento. Você estava falando, né, museu vivo, né? Toda vez que eu vejo essa expressão, essa é a sensação que me dá, sabe? De um lugar, de uma integração total, de uma integração ampla, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, como uma pessoa, talvez até outras pessoas que não estão habituadas ao mundo da arte, à vivência da arte, como uma pessoa que está longe, que está distante desse universo, mas que quer passar a conhecer, a entender, desmistificar, como é que ela pode se aproximar, por exemplo, do MAN, ou Lucimara? Como é que se dá essa aproximação com a arte para quem é leigo, para quem nunca frequentou exposição, frequentou pouco, quem não tem uma formação, mas que gostaria de estar mais perto desse universo? Bom, eu pessoalmente acredito que arte e museu é para todo mundo, e não é para todo mundo, é com todo mundo. Porque as pessoas, elas moldam e elas mudam a própria concepção de museu. Se o museu escuta e realmente interage, ele vai mudando as suas programações, ele vai se interrelacionando. Então, quando você pergunta como as pessoas podem fazer, nesse momento, a gente realmente ficou aí 5 meses, né, fechado, 6 meses fechado e compondo uma nova equipe. A partir da reabertura, o que a gente espera é realmente trazer um museu plural, com uma proposta de educação muito próxima das pessoas. E aí não é a educação em que o museu educa, ou que o museu na verdade, é uma troca, é uma relação. É mais pertencimento, né, Lucimara? Isso. Acho que é mais pertencimento, sabe? Sabe uma sensação assim, esse museu também é meu, eu também posso. Não ficar constrangido de entrar nesse museu, né? Eu estou falando de pessoas que não têm essa relação com a arte ou com a cultura dessa forma, mas que gostariam até de ter e de estar mais perto desse museu, sabe? Então, eu acredito que diversas programações que a gente vai trazer, elas vão ter esse componente. A gente está falando de um museu que tem 15.000 obras na sua coleção de arte moderna e contemporânea. Sem dúvida, uma das maiores coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina. E quando a gente fala de arte contemporânea e arte moderna, traz um pouco esse olhar, nossa, talvez distante da relação com o público, mas não é. É esse lugar que a gente quer desmistificar, tirar esse tabu e criar uma nova relação. E a forma de fazer isso é criando programações de troca, de escuta, de rodas de conversa, a partir da programação que o museu vai criar. A gente até deu na sua coluna, né, que os Irmãos Campana voltam agora, a gente reabre em setembro, e quando reabrir, vai estar lá a exposição aberta. E é uma exposição que dialoga muito com o público, né, por conta da relação, não só do design, mas da relação como eles trabalham os elementos mais naturais. E o Gringo Cardia, com o espetáculo, que fez um trabalho super bacana de cenografia, que foi lindo, gosto muito desse trabalho, acompanho muito, faz com que tenha uma relação
que compõe com o que a gente também cria aqui no Rio, né? Aham. E com a área de cultura que tem um diálogo muito facilitado. Não tem esse distanciamento do público. Então, o que realmente eu acho e acredito, Rita, é que a gente pode acreditar que o público vai compor com o museu e o público vai também trazer novos processos de aprendizagem para o museu daqui para frente. Eu tenho a impressão de que vocês vão ter uma resposta super positiva, sabia, dessas iniciativas todas, desse Museu Vivo e tudo, porque a sensação que eu tenho, pelo menos é a percepção que eu tenho, é que o MAN, ele é amado, sabe, pelas pessoas. As pessoas olham, sentem que é parte da nossa, né, da vida do carioca, da cidade e tudo. Eu vou voltar rapidinho num tema que a gente já falou, mas que a Mariana escreveu, fez um comentário e que eu queria saber de você também. A Mariana comentou, né, o Museu de Belas Artes, havia algumas interseções. Tem muitos museus naquele quadrilátero todo, quando a gente pensa nesse circuito. Você tem o Museu Histórico Nacional, o Museu de Belas Artes, você tem vários equipamentos, não só museus, mas equipamentos de cultura importantes, né? Os próprios cinemas, a Cinemateca do MAN, o Cinema Odeon. Então, a gente tem assim, ali tem uma pulsação de arte. Como é que a gente pode integrar para poder fazer parcerias, trabalhos conjuntos? Interessa isso, porque para não ficar cada um no seu quadrado, sabe? Às vezes parece que cada um trabalha a sua exposição, cada um trabalha no seu campo de atuação e falta um pouco desse mix entre um e outro. Você não acha? Isso pode mudar? Isso tende a mudar? Eu acho que isso já está mudando, né? Eu acho que o Fábio traz muito isso, novo diretor do museu, aí ele dialoga o tempo inteiro, eu também faço isso, acho que a gente traz aí pessoas com esse lugar, a nova diretoria artística, com a chamada aberta, também se propõe, né, dentro da convocatória, que a gente gere redes de articulação. A gente acredita muito que as instituições podem ser polos e hubs de articulação dentro da sua área de atuação. A gente fala muito de tipologias de museu, né? Arte, história, ciência, mas juntos a gente tem uma potência muito maior de integração. E muitas vezes aquilo que um museu tem de potência, o outro não tem. E aí a gente pode somar. Então, sim, a gente acredita muito nessa gestão. Isso já está acontecendo, esse diálogo, essa ponte, essa troca já está acontecendo. E a gente conversou sobre isso na última nossa esquenta, né, para essa live, que logo ali na Cinelândia, né, que estão vários equipamentos culturais, várias instituições de cultura, a gente pensa em criar, sim, um circuito que possa tocar com essas instituições, que possa ouvir e que possa gerar um fluxo de público, principalmente esse público que circula ao ar livre e que ele possa se sentir seguro nesse trânsito do ir e vir, né? Eu entendo e acompanhei um pouco esse processo de revitalização da cidade, da região portuária, com o Museu do Amanhã e com o mar. E é muito importante que essa ponta a ponta que a gente fala do mar, né? Lá da frente da região portuária até aqui o MAN, ela tem um corredor cultural. Essa é a grande verdade ali, aquela criação que acontece toda ali da Rio Branco, ela tem um desaguar para o mar e ela nasce no mar. E eu acredito nesse fluxo. Então, falando um pouco sobre isso, as instituições culturais, inclusive agora que vão reabrir, a gente tem se falado enquanto rede, né? Quando reabrir, os protocolos estão prontos, se é seguro, né? Com o MAR, com o Museu do Amanhã e com outras instituições, trocar e falar sobre a segurança do público e, ao mesmo tempo, se fortalecer enquanto rede para que a cultura volte a estar ativa e presente na cidade do Rio. Então, sim, a gente acredita nisso. E queria te trazer um outro ponto também. A gente está aí do lado do aeroporto, né? O aeroporto é o local onde as pessoas chegam ao Rio. E a gente vem discutindo muito isso, a possibilidade de interagir com o aeroporto de forma que a gente seja comunicado, né? Que os equipamentos culturais do Rio sejam comunicados pela Infraero, pela área de metrô, que a gente consiga entender. Ali tem um ponto em frente ao MAN, mas do outro lado da passarela. Então, o museu não é só o edifício, é toda a relação que se dá
com o transporte, com a mobilidade urbana. A visitação começa muito antes, né? Claro. Então, a gente precisa, estamos fazendo isso, interrelacionar de volta o MAN com a malha urbana. E essa rede que você trouxe dos outros museus é o que fortalece isso. Porque essa representação da prefeitura e a Secretaria de Cultura do Estado e do município se fortalece quando a gente vai junto e troca junto com elas. Então, acredito muito nesse modelo e acho que é por aí que a gente vai sim. Eu acho que pode ser essa coisa do circuito, não só fortalece a formação de plateia de todos, como também ela fortalece os aspectos da própria segurança, porque uma segurança, uma cidade ocupada, ela é uma cidade mais segura, né? Quanto mais a gente circula e a gente ocupa essa cidade, mais segurança a gente traz para esses lugares. E assim, é tão natural, porque foi como você falou, a gente tem uma rede, que se a gente olhar assim, como se fosse um mapa, a gente tem uma rede imensa, né? Uma rede incrível de museus que dialogam, que podem dialogar. Tem um VLT que costura essa rede inteira, né? Que é um meio de transporte. Impressionante essa coisa que você trouxe do aeroporto, é fundamental. Isso é pensar a cidade, né? Uma cidade que se pensa e quer ser pensada do ponto de vista do turismo, da cultura, né, do entretenimento, dos eventos, ela tem que pensar dessa forma, né? Eu penso assim, se você é passante na cidade, você está desembarcou, precisa fazer hora, ou precisa ganhar tempo naquele aeroporto, você tem um museu do lado que você pode usufruir, né? Que você pode conhecer. Então, há muito para a gente fazer, e pelo menos essa pandemia trouxe esse momento para a gente pensar nessas coisas todas, né, Lucimara? Eu acho com qualidade, né? Com qualidade. Eu queria até te trazer, essa sua fala me lembrou que a Cinemateca do MAN, que fez 65 anos agora, né, em julho, que é uma cinemateca super importante de preservação do acervo audiovisual do país e também internacional no Brasil, passa a ter um espaço no centro do Rio, né? Foi divulgado pela Veja Rio agora, no final de semana. Sim. Foi muito bacana a repercussão, que mostra que a Cinemateca do MAN tem mais de 2 milhões de artigos que envolvem o cinema nacional e internacional. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente passa a ter um ponto da presença do MAN ali no centro do Rio. Também, além de onde a gente já está no aterro, mas que faz uma ponte de circuito. E que o ano que vem vai ser aberto ao público. Então, hoje a gente está ainda montando essa área. É um espaço que vai abrigar o acervo não fílmico, né, da Cinemateca, mas que vai sim possibilitar consulta pública, pesquisa e digitalização. Então, essa vamos dizer assim, essa teia, né, que se forma das instituições culturais se fortalece também pela relação com a Cinemateca que a gente está estabelecendo, né? O próprio diálogo entre o museu, exposições, né, arte e a cinemateca, quer dizer, esse diálogo, essa costura também, é também importante que isso seja mais... porque parecia que nada conversava, sabe? Como, sabe, uma sensação de pedaços, de coisas estanques. Quando você pensa que tudo faz parte de um mesmo corpo, tem uma organicidade natural, né? Então, o próprio diálogo entre a Cinemateca, que é um negócio impressionante, incrível, tem um acervo incrível, e o museu, né? E os outros equipamentos. Eu fico pensando, você vai me dando um monte de coisa assim na cabeça, que eu falo, gente, quanta coisa para fazer. Eu imagino vocês, Sônia. Eu acho que a riqueza cultural, ela nasce desse poder da criação, mas ela é pública, né? São as pessoas e os artistas que vão criando. E a instituição, ela é salvaguarda dessa criação. Agora, o importante hoje é que essa criação, ela não tem um fim em si mesmo. A gente tem um trabalho criativo, artístico, como todos os museus, mas muito a serviço também do que a cidade clama, do que o público busca, do que a gente precisa para o nosso país. Então, se hoje a gente tem lá dentro, né, o MAN Rio, tem o maior centro documental sobre cinema do país, né, porque a gente está vivendo e presente, ouvindo sobre a questão da Cinemateca Brasileira de São Paulo,
Mas a Cinemateca do MAN, com essa representatividade, a gente precisa unir, a gente precisa cuidar desse equipamento cultural. Agora, precisa ser acessível, né, Rita? Você falou lá atrás a relação com o público, de fácil entendimento, de fácil compreensão, de uma troca digital também. Então, eu citei logo no começo o canal do Vimeo da Cinemateca e convido todos a visitarem por causa disso, porque o digital ajuda a gente a chegar próximos, os museus a chegarem próximos do público e facilitar esse trânsito. Quando a gente fala do maior centro documental, o maior centro de pesquisa de cinema do Brasil, parece algo voltado necessariamente para pesquisadores, mas não é. É incrivelmente interessante, instigante para crianças, para famílias, para as pessoas de todas as idades. Mas é nosso papel traduzir isso. A gente está cuidando para que as pessoas queiram fazer parte. Então, vou te dar esse exemplo, né? Se você entrar no Vimeo/ManRio, você vai ter lá essa mostra. A gente acabou de terminar domingo, agora, dia 16, a mostra só para criança, que foram 26 conjuntos, né, de obras que possibilitaram que as crianças pudessem ver a animação. Como é que era fazer cinema com os irmãos Lumière, por exemplo? Que é algo... Mas que encanta as crianças, encanta as famílias, principalmente na época da pandemia. Então, que legal. Essa relação, você está em casa e você chama a sua filha, chama o seu filho para assistir algo lá no digital e que é a Cinemateca do MAN. Isso também é a nossa presença, né? O museu hoje está presente nos lares, né? Nossa, incrível. E tem um processo já aberto, né? Quer dizer, já quase concluído aí para um diretor artístico novo, porque é uma chamada internacional. Por que uma chamada internacional? Isso. Bom, essa chamada, eu vou explicar, né, para o público, é uma chamada internacional para uma nova diretoria artística para o MAN do Rio. Ela ficou aberta, né, no período de maio, ela foi lançada quando o MAN fez 72 anos. E foram, então, 4 meses de trabalho, foram 103 candidaturas, e chegamos aí pelo museu com as 5 finalistas. E por que uma chamada internacional? Essa sugestão, essa proposta que veio do Fábio de se constituir uma chamada aberta, ela é extremamente inovadora para o setor de museus. Né, Rita? O que a gente acompanha é que realmente a área artística ela dá o tom curatorial da presença que esse museu vai ter na vida das pessoas e que tipo de desenho artístico ela vai trazer. Normalmente, é uma posição que você pode ter uma indicação, ou que você pode ter uma vaga divulgada, mas a chamada aberta ela é algo realmente democrático, plural, acessível. E se pensou nesse momento que uma chamada latino-americana, uma chamada internacional, ela pudesse ter uma abrangência maior com um novo olhar da integração internacional do MAN. O MAN, quando ele nasce lá atrás, né, há 72 anos, ele tem um traço da presença do que é a arte moderna brasileira na relação internacional com os expoentes do modernismo brasileiro dentro do contexto internacional. Então, essa chamada, ela tem muito esse olhar de que o MAN é local, ele é do Rio, ele é o MAN Rio, mas ele também é internacional. Ele já nasce com essa visão de levar a arte moderna brasileira e contemporânea como um expoente na integração latino-americana. Então, ter uma diretoria que possivelmente, né, dessa forma, quando a chamada foi aberta, tinha um pouco esse sentido da integração internacional. Mas com foco bem em América Latina, não é que você me falou? Sim, foi uma chamada sul-americana, né? Mas hoje a gente tem, dentro das curadorias sul-americanas, uma integração enorme a partir da representação sul-américa com outros com o resto do mundo. O que é importante é que dentro dessa chamada foram 12 países, Rita, que dentro dessas 103 candidaturas, representados nas candidaturas. Então, acho que, de certa maneira, o que a gente também está trazendo é a importância do MAN no cenário internacional, né? Não só internacional como nacional, no sentido do desejo da participação das pessoas. E aí trago um outro dado para você. A gente acabou de abrir no site do MAN
uma forma transparente de divulgar as vagas que virão por aí, né? E você perguntou, o que mais vem por aí? Que é essa ideia de que a gente está compondo realmente uma equipe nova e pessoas especializadas que possam fazer essa mudança. Existe um pensamento novo de gestão dentro do museu. E a gente teve 1.700 pessoas se candidatando para 5 vagas. Então, Nossa! esse tipo de expressão é importante entender que um museu ele faz parte da cadeia econômica produtiva de uma cidade, de um país. E dados como esse são representativos porque um museu gera emprego. Eu trabalho nessa área há muito tempo, né, como professora, como gestora, e é importante defender que no momento como a gente discute a essencialidade dos museus, né, os museus estão fechados por uma questão sanitária, mas a gente tem um papel econômico fundamental. E aí eu trago esse dado do trabalho, que às vezes a gente se esquece, né? É importante É. falar da arte, mas a gente também é um equipamento que traz turismo para a cidade, né? Que integra com as questões econômicas também, né? Produtivas, né? Não, nesse momento é fundamental a gente lembrar desse papel da arte e da cultura, porque o desmonte da cultura está todo aí, né? Assim, muita gente esquece, muita gente que não quer ver a arte e a cultura, esquece que são parte importante da economia do país, da economia da cidade, e que não é nada de alegoria, né? Assim, a arte não é alegórica, a cultura não é alegórica, ela não é menos do que qualquer outro setor econômico. Existem setores econômicos super importantes, como a cultura e a arte, né? E que a gente também tem esse aspecto. O Marcelo, ele falou aqui, uma ótima proposta é descobrir quem são os artistas que rodeiam o MAN. Que tal? Fica a dica. Eu não entendi, rodeiam como? Mas talvez vocês tenham entendido. Marcelo, né? Marcelo, fundamental isso que você trouxe, porque o Bloco Escola, ele formou muitos artistas, né? A gente fala aí do trabalho que o Ivan Sepa fez junto ao Bloco Escola, vários outros artistas e toda essa composição. Se a gente falar hoje de expoentes, né, da arte contemporânea brasileira, muitos beberam nessa fonte ou estiveram presentes nessa relação com o Bloco Escola. Então, essa ideia de retomar a relação com os artistas do país, a relação dos artistas do Rio. Isso faz parte do desenho da nova gestão do museu, com certeza. O outro ponto é a ideia da arte experimental. Né? Não só a gente pensar os artistas consagrados ou aquelas grandes exposições blockbusters, chamadas como blockbusters, mas Sim. realmente trazer para perto a produção experimental, a produção contemporânea e realmente possibilitar que os artistas dialoguem com o museu. Uma prova disso é essa relação com o capacete já na origem do projeto, que é a possibilidade de estar próximo dos artistas, de ouvir, de compor. Eu acho que é rodeio nesse sentido, né, Marcela? Rodeio Sim. no sentido da gente estar junto. Nos arredores, ele está dizendo, o quintal do MAN, Centro, Santa Teresa, Niterói, né? Acho que é isso, eu acho que é com esses artistas que estão aí nesse entorno. Muito legal isso que você falou, porque a sensação que eu tinha como uma pessoa de fora, quer dizer, assim, da cidade, mas não exatamente que vive, né? Eu não vivo no meu dia a dia o mundo da arte. Eu gosto e frequento, eu sou jornalista e tal, mas eu não vivo como vocês vivem todo dia. É que quem fazia mais esse papel de trazer uma nova cena sempre foi a Escola de Belas Artes do Parque Lage. Então, né, o novo, a nova geração, e o MAN sempre foi uma coisa mais clássica, sempre me pareceu, né, as exposições, como você chamou, achei engraçado o blockbuster, mas que é perfeitamente compreensível. Resgatar esse espaço também, desse lugar novo, também é muito interessante, Lucimara, eu acho que é muito bacana. Muito E essa bacana. ideia que eu entendo também que o Marcelo está falando é uma integração comunitária no sentido mais abrangente de comunidades. Né? O que são essas comunidades? Muito mais a gente entender que comunidade é toda a teia integrativa de um museu. Seja ela o Aham. público visitante, o artista, as escolas, os estudantes, as famílias, a gente vai entender comunidade como toda essa teia. E uma Uhum. que eu me lembrei também, você estava falando um pouco
dessa presença e ausência do museu, né? Quando a gente passou pela pandemia, foi necessário que o museu tivesse muito presente. E dá um vazio, aquela sensação das exposições fechadas. Então, hoje a gente conseguiu, até é bacana, né, citar, porque sem patrocínio a gente não conseguiria fazer nada. A gente tem um apoio da Petrobras, que é uma mantenedora do museu há algum tempo, que possibilitou que a gente fizesse visitas comentadas. Então, hoje, se você for no YouTube, você vai encontrar a exposição da Wanda Pimentel, que está acontecendo no museu hoje, comentada pelos curadores. Então, Que incrível! Já trago aí um ponto interessante. E outras também, mostras que estão lá disponibilizadas. Eu queria citar, porque aí a gente se mantém vivo, se mantém próximo e é possível realmente, e também tendo apoiadores, né? A gente sempre fala disso, né, Rita? É importante que as pessoas entendam. A gente está num momento de revitalização e também buscando parceiros. Hoje o museu é apoiado pela Petrobras, pelo Itaú, pela Tequinte, pela Petragold, pelo Grupo Tênio, mas a gente também está compondo uma rede de parcerias novas, super importante, e de doadores, pessoa física também. Esse é um trabalho que a gente ainda tem muito aí para fazer, que é a consciência da sociedade civil. Para ter cultura, a gente também precisa apoiar os processos de doação, de captação de recursos. É parte do meu trabalho, junto com a equipe do MAN, apoiar nesse processo. Assim, primeiro eu acho super importante a gente dar nome aos bois quando se trata de patrocínio num país em que é tão difícil a gente conseguir o investimento para arte, para cultura, né? Então, a gente tem que realmente agradecer e louvar as empresas que ainda acreditam no campo da arte e continuam apoiando. Depois você falou sobre, eu acho assim, o cidadão, ele também ele quer pertencer, ele quer estar, mas ele também ele quer usufruir, mas ele também não se coloca dentro desse lugar. Então, muito importante essa participação de pessoa física como doadora, né? E talvez aí, uma ideia, vocês pudessem criar um programa de pessoas que são amantes do MAN, sabe? Os amigos do MAN, as pessoas que amam o MAN, e sei lá, assim, né? E que eu gostaria, por exemplo, e de ter um espaço de convivência. Eu gostaria de conhecer pessoas como eu, que gostam do MAN, e para que a gente possa trocar ideias, sabe? E que a gente possa se conhecer, possa fazer novos amigos com os mesmos interesses, né? Olha, a gente tem o programa Amigos do MAN. Ó, tá até aqui na minha mão. Não se tem aqui o programa Amigos do MAN, que é um programa super bacana, que possibilita que você tenha uma carteirinha do MAN, que você possa usufruir de vários benefícios. Mas o que eu queria trazer, né? Mas deixa eu só falar uma coisa, Lucimara. É mais do que uma carteirinha, é mais do que benefícios assim. Ah, você tem desconto, eu tenho isso. Sabe? Criar uma rede. Quando a gente falou de uma. Isso, a gente falou de uma rede da cidade, dos equipamentos, mas eu acho que existe uma rede de pessoas. Eu acho que existe uma rede de pessoas que talvez gostem de se conhecer, porque ou colecionam arte, ou admiram arte, ou adoram um museu, né? Ou adoram a cidade. Então, que são pessoas que podem ter conexões, podem se tornar amigos, dialogar, fazer rodas de conversa. Roda de conversa é muito legal, sabe? Esse espaço para você conversar com pessoas e trocar ideias, espaços de reflexão, eu acho. O MAN pode ser esse lugar, né? Pode. Você falou muito desse lugar do carioca e das pessoas que amam muito o MAN. Existe uma relação de afeto, existe uma relação histórica de troca. O MAN tem 3 programas, né? Todo museu pode trabalhar isso, que é a ideia dos doadores que entram pelo programa de amigos, ou pelo clube de colecionadores, que aí você pode adquirir obras e está aberto até dia 30 de agosto a possibilidade de, apoiando o MAN, você pode apoiar o Galpão Bela Maré e o Lanchonete. Fica aberto pelo MAN Rio/colecionadores. E o primeiro é o programa de patronos, Rita. Hoje no museu, e aí eu estou antecipando uma informação bacana, que na verdade a gente está criando, a gente está desenhando, né? Todo museu internacional tem um programa de patronos, que é a possibilidade de você ter um apoio de aportes maiores, mas que vai ter uma troca da sociedade
com o museu. Agora, isso que você trouxe, eu acho mais potente também, independente da forma de contribuição, se é o clube de colecionadores, se é o amigo, se é o patrono, é a troca, é a escuta, é a inter-relação, Sim. é a possibilidade dessas pessoas aportarem capital intelectual para o museu. Isso. É outra troca. E pode acontecer além do financiamento da doação ou junto com o financiamento da doação. E a gente vai compor e a gente vai trazer agora no segundo semestre novidades em relação a isso. Eu trabalho há muitos anos, né, com esse trabalho de captação de pessoa física. O Fábio fez muito esse trabalho na IAV, né, dentro do processo da revitalização do Parque Lage. E a gente está formando uma equipe que vai atender melhor essas pessoas para poder ouvir, para poder trocar, para Uhum. poder estar junto dentro do MAN. Com Que certeza. ótimo, fico super feliz, que bom. Aí, meninas, o tempo voa, né? A gente está aí com 10 minutos só. É, eu queria, assim, não tem como eu não trazer um tema que me é muito caro e que e que o MAN costuma ser sede. E o carnaval, e o MAN, e o carnaval no MAN. Olha, eu estava pensando aqui sobre isso, né? A Rita Fernandes, muito ligada ao carnaval. E que bom, né? Eu também sou uma pessoa que ama o carnaval. E a gente percebeu, inclusive, né, ao longo desses anos todos, o quanto que o vão, né, do MAN abriga o carnaval. De forma espontânea, ou de forma relacional, ou pelo aterro. Agora, a gente está nesse momento pandemia, né, Rita? A gente vai precisar dialogar, É, construir. Como vai se dar os próximos carnavais? A gente não sabe. Mas toda vez que a gente vai fazer um trabalho institucional de apresentação do MAN, a gente tem muito claro ali aquela vivência, os blocos que fizeram dali a sua casa, né? Dos sim. ensaios, Orquestra o Jardim voadora. Pimenta. É. E aí eu acho que assim, o carnaval é uma das expressões do Rio, né? A gente está falando do Man Rio, a gente está falando também da cena carioca. Tem uma relação muito forte, a gente quer viver isso. Agora, é importante também trazer, eu gosto muito desse trabalho da área de cultura, que pensa o carnaval também pelo viés da criação. Então, por que não a gente pensar na integração Isso, do bloco escola com o processo criativo do carnaval? E isso eu isso. falo aqui para a gente pensar como um brainstorm para frente. O importante, Rita, é que o MAN seja um lugar integrador dessa cultura carioca, da cultura internacional e da arte contemporânea viva. E o carnaval também é isso. Eu acho assim, e é por isso, porque eu também vejo o carnaval, todo mundo sabe, né, do meu envolvimento com o carnaval, mas eu vejo o carnaval nesse lugar de arte também. Eu estava procurando aqui, eu não sei se vocês viram, o Leandro Vieira foi indicado a uma premiação de arte. Eu estou procurando um nome que eu esqueci qual que é. Não sei se vocês estão sabendo, o Leandro está indicado, está concorrendo a uma premiação no campo da arte. E ele é um carnavalesco, mas assim, o que ele faz é arte pura. E aí eu nem é só arte de escola de samba, não. O que eu falo é que existe um processo criativo no carnaval, entendeu? Existe um lugar do carnaval que tá. Pipa, isso mesmo, Mariana. Mariana acabou de mandar. Prêmio Pipa. O Leandro é o primeiro carnavalesco que está concorrendo. A Legal, que gente bacana. a gente também está trabalhando para o carnaval. Ele tem um outro lugar menos alegórico nessa cidade, entendeu? Muito mais no campo da arte, da cultura, da construção criativa. Agora, Rita, Então, também é o carnaval que traz as questões mais urgentes para a gente, né? Das causas contemporâneas, as questões que a gente vive isso, hoje. E é esse diálogo e ponte que a gente precisa fazer e não isso. se neutralizar, né? A gente É. precisa trocar sim sobre isso. Pois E é, essa é uma provocação que eu queria fazer, porque eu acho, e aí eu me coloco nesse lugar e proponho que a gente faça mesmo uns debates, a gente jogue um olhar para esse lugar do carnaval no museu, na história do museu e no processo criativo. Vamos falar sobre o carnaval, vamos desmistificar a arte, o carnaval, o processo criativo e tudo isso, vamos? E eu diria também, vamos. Eu diria muito importante, eu queria convidar todo mundo a frequentar o Instagram do MAN, frequentar o Facebook do MAN Rio,
né? Vocês vão encontrar facilmente Man Rio no Facebook, no Instagram, no Vimeo, no YouTube. A gente está cuidando disso com muito carinho, que essa volta do Man, essa presença do Man na vida das pessoas. E para isso, a gente precisa que vocês interajam, mandem notícias, contem o que precisa melhorar. Realmente o público próximo e trazendo feedback o tempo inteiro. E aí, falando também, daqui a pouco a gente fecha, né, Rita, que vai vir um festival, o Dobra de Cinema Experimental, a Mostra Cinemateca, que está no ar dentro do Vimeo. Não deixem de acompanhar, interagir com o Man, que o Man está vivo. Tá bom. Tá vivo e muito vivo, tá só esperando para poder abrir. Quando é que a gente reabre o Mama, ô Lucimara? Bom, com todos os protocolos e todas as datas, né? Logo mais a gente vai contar mais novidades dessa reabertura, mas hoje a data estimada para a reabertura do MAN é dia 12 de setembro. 12 de setembro. Ai, que bom! É importante, o Fábio está trazendo aqui, né? O Fábio Schwartzwald, que é o grande entusiasta, né? E gestor e diretor executivo nessa nova gestão do museu. E realmente a gente traga um grande projeto cultural para a cidade do Rio de Janeiro. E a gente conta com todos para isso acontecer. E dentre os públicos, as instituições, as parcerias, contem com a gente, vamos integrar a cidade ao MAN e o MAN à cidade. Tá bom. Olha, eu fico super feliz. Eu fiquei muito, muito empolgada depois que a gente conversou, né, com toda a história, tudo que vocês estão pensando e fazendo. Eu acho que vai de encontro ao que o carioca espera. A gente tem que dar um gás nessa cidade, a gente precisa revitalizar isso tudo. A gente está precisando de um ânimo novo, de autoestima, parar de reclamar, né? Botar a mão na massa e fazer com aquilo que a gente tem de bom, jogar arte para cima, mas acima de tudo, a gente só vai conseguir fazendo redes, criando conexões, sabe? Essa cidade tem que se conectar. Então, muito, muito, muito obrigada. Fábio, prazer, muito obrigada. Acho que o trabalho que você, Lucimara, e toda a equipe que vocês estão fazendo vai ser muito legal. Espero o dia da retomada. Vou visitar vocês, vou ver os irmãos Campana e vamos conversar sobre carnaval e vamos dar um gás para essa cidade, vamos criar essa rede. Eu vou... Quando tiver mais novidade, vou convidar, já está convidado, Fábio, para uma nova entrevista e aí vai ser contigo para você contar as novidades depois que tiver escolhido aí um novo diretor artístico, que vocês tiverem mais coisa para anunciar. Contem comigo, contem com o meu canal, com a Veja Rio e a gente agradece muito. Muito obrigada, Lucimara, muito obrigada mesmo, viu? Parabéns! Rita, eu que agradeço a generosidade, a troca, a abertura da Veja Rio, a editora de vocês, que é muito bacana, o seu trabalho e esse campo de escuta do que é o MAN e do que é o MAN para a cidade e a gente poder estar sempre em conexão. Agradeço de coração e a gente fica em conexão porque vai ser muito importante essa escuta contínua. Vem muita novidade por aí, não perca. Que bom, que bom. Que bom. Um beijo, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, gente. Acompanhe Man Rio.